Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite, espero que você esteja bem. E hoje vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, um só povo, uma só fé e um só Espírito. E o nosso texto hoje está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, que vai do versículo 1 até o 31. Mas eu vou ler apenas o versículo 4, 5 e 6. Mas antes de nós começarmos a leitura, vamos estar orando, falando com o Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor, pelo final de semana maravilhoso que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, por esse começo de semana. Te agradecemos porque até aqui temos visto a Tua mão operando sobre as nossas vidas, caminhando conosco, nos auxiliando e nos sustentando com a Tua destra. Te pedimos que o Senhor esteja visitando cada um dos nossos irmãos, fortalecendo aqueles que estão abatidos, dando saúde àqueles que estão enfermos e enchendo a todos com a Tua graça, com o Teu poder, para que possamos permanecer perseverantes na Tua palavra e trabalhando para o Teu reino. Agora que vamos estudar a Tua palavra, se conosco, abre a nossa mente, dá-nos capacidade de compreender a Tua palavra e que nós possamos, além de compreender, praticá-la, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, então, como eu disse, está lá em 1 Coríntios e o tema do estudo é para que todos sejam um. Como eu disse aos irmãos domingo, nós estamos encerrando assim a nossa primeira fase, uma fase de organização. Vamos passar agora por 2 meses de ajustes de tudo que nós já organizamos, então vamos estar reajustando, conversando com os ministérios, vendo as dificuldades, ajustando para que nós possamos desempenhar melhor. E como o aniversário da igreja já se aproxima, lembre-se que o tema é um tempo de excelência. E viver esse tempo de excelência, o Senhor tem ministrado ao meu coração que viver a excelência não é fazer mais, mas é olhar para o que nós temos feito e procurar fazer melhor. E nós precisamos fazer melhor a obra de Deus, caminhar como igreja e entender o propósito dele. E quando nós entendemos esse propósito, nós caminhamos com mais segurança e podemos avançar muito mais, porque temos certeza que estamos fazendo a coisa certa. Mas nós não conseguimos caminhar se não for em unidade, entendendo que nós somos um corpo. E quando o corpo caminha, pelo menos o meu, graças a Deus, quando eu caminho, eu preciso que todo esse conjunto aqui me acompanhe. Ninguém pode caminhar deixando a perna, deixando o braço, a cabeça para trás. Precisa que tudo esteja aqui devidamente ajustado para que a gente possa caminhar. Então nós precisamos entender que enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, a igreja do Senhor precisa caminhar nessa unidade. Nós não podemos nos dar o luxo de deixar ninguém para trás, porque cada um dos nossos irmãos fazem parte desse corpo e eles são extremamente necessários nessa caminhada e nessa obra. Paulo, quando escreve à igreja de Coríntio, ele está falando exatamente sobre isso, para uma igreja que tem algumas dificuldades, que está enfrentando algumas dificuldades. É uma igreja muito carismática, ou seja, que tem muitos dons, mas o fato de ter muitos dons acaba causando dificuldade para os irmãos que querem tomar partidarismo, ou aqueles que têm o dom, dependendo do seu dom, se acha mais importante do que o outro. E aí, lá no versículo de número 4 do capítulo 12, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo de número 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós precisamos entender que é Deus que opera tudo em todos nós. Posso me achar uma excelente pregadora da palavra,
mas eu preciso entender que o que eu faço é estudar e pedir a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, para que, através daquilo que eu estudo, da sua palavra, Ele me dê o discernimento, Ele me dê a compreensão e que Ele me dê essa capacidade de ministrar sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que precisam. E cada vez que algo extraordinário acontece, não é fruto da minha capacidade, mas é fruto do agir e do mover de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Então, o Senhor, Ele chama a atenção do seu povo, Ele chama a atenção da sua igreja, que Ele tem um propósito, e esse propósito é revelado na palavra de Deus, que é o quê? Para que todos sejamos um. Se você já leu o Evangelho de João, capítulo número 17, você vai ver que o propósito da unidade, a finalidade da igreja estar unida, ser única, né? Nesse sentido, é de quê? Para que nós sejamos um, porque nós temos um objetivo. Por que o Senhor quer que nós sejamos um? Para que o mundo creia. Então esse é o motivo da unidade da igreja. A igreja precisa caminhar em unidade para que o mundo creia que Ele é Senhor, que Ele é Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. E aí o apóstolo Paulo, né, vai trabalhar exatamente essa questão. Então a gente precisa entender o que é igreja. A gente sempre diz assim, a igreja somos nós, é você. Então, o termo igreja refere-se a um grupo de fiéis unidos pela mesma fé e sinaliza que esses fiéis vivem de forma organizada e que cada membro se sente acolhido, tendo a oportunidade de partilhar os seus dons, talentos, sua fé. Então, Igreja do Senhor é isso, é um grupo de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, que confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e que de forma ordeira e organizada se sentem acolhidas pelo nosso Pai, é claro, Deus acolhe a todos, mas principalmente por mim e por você, que somos os irmãos. Então nós precisamos fazer desse ambiente chamado igreja um lugar acolhedor. E acolhedor não somente para aqueles que nos visitam num culto, numa programação específica, mas ser um lugar acolhedor todos os dias. Que as pessoas estejam ali e tenham vontade, prazer de ficar, permanecer e continuar fazendo parte. Muitas vezes as pessoas entram, são bem recebidas no primeiro momento, se sentem até acolhidas, mas quando passam a integrar aquela família, aquele lugar, esse momento de acolhimento acabou. Elas não encontram mais ali naquele ambiente um lugar onde elas possam partilhar a sua fé, os seus dons, os seus talentos. E muitas vezes elas vão embora machucadas, feridas. Por quê? Porque eu e você não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Acolher essas pessoas e entender essas pessoas e trabalhar com essas pessoas. Então, o apóstolo Paulo olha para a sua igreja e vê que é uma igreja, a igreja de Coríntio, é uma igreja abençoada, que tem muitos dons, mas esses dons, esses carismas, né, que representam os dons, começa a fazer o quê? Que haja uma dificuldade, eles não conseguem lidar com isso. E aí, acaba que uns começam a preferir e seguir, idolatrar aqueles que têm determinados dons que estão em evidências. E toda vez que a gente fala em dons em evidência, e eu não sei se você já prestou atenção, mas eu sempre presto atenção, que as pessoas sempre falam, Senhor, quando ora, batiza os seus filhos com o Espírito Santo, dá dom de língua. Eu não vejo ninguém falando, Senhor, batiza seus filhos com o Espírito Santo, dá dom do amor, dá dom do discernimento, dá dom
de oferta, para ofertar, dar dom, Senhor, de ensino. Não, as pessoas só falam o quê? Não, dom de profetizar ou falar em língua. Como se só esses dons fossem os dons mais importantes, mas isso já acontecia lá na igreja de Coríntio. Então, lá as pessoas achavam que esses que tinham esses dons eram os dons mais importantes porque colocava a pessoa em evidência. E essas pessoas, por ficarem em evidência, elas algumas vezes acabavam se achando o quê? Mais importantes do que as outras, porque, puxa vida, afinal de contas eu tenho um dom, né? Um dom que chama a atenção, que atrai a atenção. Mas nós precisamos entender que o Senhor, né, dá a cada um um dom, dá a cada um um talento. E nós precisamos fazer da igreja aquele espaço, aquele lugar onde cada um de nós vamos estar aprendendo, aperfeiçoando e trabalhando essas ferramentas que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Porque quem age tanto naquele que tem o dom de profetizar, como aquele que tem o dom de falar em língua, ou o dom de cuidar da casa do Senhor, ou outro dom que Deus tenha lhe concedido, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que opera na minha vida, que opera na sua vida e que opera na vida de cada um de nós. Então, se retirar o Espírito Santo de Deus, vai sobrar alguma coisa? Então, isso nos mostra que nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar a igreja, né, que a igreja é corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso para caminhar em unidade. E esse corpo se sustém em torno de uma unidade. Então, esse corpo é sustentado em torno dessa unidade. A unidade envolve atitudes de diálogo. Meus irmãos, quantas vezes temos problemas na nossa caminhada, dentro da igreja, dentro das nossas famílias, no ambiente de trabalho, escola, seja onde quer que seja, porque falta o quê? Diálogo. Eu olho daqui, faço o meu julgamento e ajo a partir desse julgamento que eu já pré-estabeleci a respeito da situação, a respeito de pessoas, e muitas vezes eu não paro para ouvir, para querer saber o que está acontecendo. E quantas vezes a gente acaba gerando situações constrangedoras, problemas, por quê? Porque faltou diálogo, porque se eu parasse, perguntasse, se eu parasse para ouvir, prestar atenção no que o outro está falando, quantos problemas nós teríamos evitado. Então, a unidade, para que se estabeleça a unidade no meio da igreja, precisa haver o quê? Diálogo. Mas quantas vezes eu vejo assim, eu não falo com fulano, mas também fulano não fala comigo, então o fulano passa por mim e não fala, eu tô aqui, deixei o fulano passar, vi que ele não falou comigo, eu também não falo com ele, mas depois eu vou reclamar que fulano não fala comigo. Ou então eu vou reclamar, puxa, fulano fez isso, fez aquilo, outro, e você foi lá falar com fulano, orientar fulano, conversar com fulano, ouvir fulano? Não. Então, como? Como que vai haver unidade no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, se não há diálogo? O nosso Pai fala conosco o tempo todo, mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. Por quê? Aqui, ó, palavra de Deus. Quantas vezes você já leu a palavra de Deus essa semana? Quantos vão pensar assim, eu li aquele último dia, quando a pastora mandou abrir lá no capítulo tal, livro tal, aí eu abri e li aquele. Ou então tem gente que nem abre, vai só escutar aquilo que está escrito lá. E depois? E aí você diz, não, Deus não fala comigo. Claro, Deus fala, mas você para ouvir? Porque diálogo pressupõe o quê? Duas pessoas ou mais que estão ali conversando, um momento um fala, o outro escuta e o outro que estava falando para ouvir, aquele que estava escutando, estava falando, e é assim.
Mas falta diálogo. E aí falta também falta de respeito. Como é que vai haver unidade no corpo, na igreja do Senhor, se nós não respeitamos as pessoas, não respeitamos o diferente? Não, só do meu jeito que é o certo, da forma que eu quero que é certa, que vale. Não, se não for assim do jeito que eu quero, que eu tô falando, não vai fazer, não vou deixar fazer, não quero, não serve, não presta. E aí é diálogo, respeito, convivência. Como é que vai haver unidade se eu não quero conviver com você? Convido você para uma confraternização, você não quer. Convido você para estar na reunião de oração, você tem sempre uma desculpa. Vamos para a escola dominical? Não, eu só tenho domingo para dormir. Não tem tempo para conviver com seus irmãos. Como é que vai estabelecer unidade se não há convivência? Como é que vai estabelecer intimidade se não há convivência? Como é que eu vou conhecer o outro se eu não convivo com ele? Então a gente precisa repensar. Cooperação na forma de atos de piedade. Cooperação. Irmãos, igreja não é feita só por mim, não. A pastora tem que estar lá, né? Na consagração, no culto de oração, a pastora tem que ir na visitação, a pastora tem que estar na escola dominical, a pastora tem que estar aqui, tem que estar ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o irmão não tem o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade? Cooperação com os atos de piedade, oração, leitura da palavra, estudo da palavra. Coisas que nós devemos fazer de forma particular, individual, mas também comunitária. Somos chamados, porque se queremos uma igreja forte que ande em unidade, precisamos estar atentos a essas coisas. Lembra no Dia para Deus? Quando nós estávamos ali elencando os pontos positivos e os pontos negativos, ressaltou a questão da unidade. Falta unidade para a igreja. Ótimo, falta unidade para a igreja. Aí pergunta, mas a pastora não está fazendo nada pela unidade da igreja. Ok, a pastora não está fazendo nada. E você? O que você está disposto a fazer? O que você já começou a fazer para que haja unidade no meio do corpo de Cristo? Então, a gente precisa repensar isso. E aí, se a gente precisa ter a cooperação com os atos de piedade, cooperação também de obras de misericórdia, que são o quê? As atitudes solidárias de amor, amor ao próximo e de cidadania. Meu querido, exatamente. Então, tá vendo como é que trabalhar a questão da unidade é coisa muito séria? E não é tão simples quanto a gente pensa, porque a unidade é a gente trabalhar as nossas diferenças e entender que as nossas diferenças não podem ser maiores do que o amor e a graça de Deus que nos une. Então a unidade, ela fortalece o corpo e exalta a pessoa de Cristo e não do irmão A, B, C, D, E da pastora. Não. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É comum, né, a gente se deparar com situações que não foram bem resolvidas. É muito comum. E normalmente o que a gente faz quando está diante de uma situação que não foi bem resolvida? Muitas vezes a gente continua sem resolver as questões, né? Não faz nada. E aí, quando a gente não faz nada, a gente não se dá conta do quanto isso enfraquece a igreja. Enfraquece o corpo de Cristo. Somos então desafiados pelo Senhor a identificar o que está atrapalhando a igreja de ter essa unidade. E aí eu estava pensando aqui, nós muitas vezes, nós somos indivíduos, né? Deixa eu caçar uma tesoura aqui para me auxiliar. Nós somos indivíduos. E como indivíduos, nós temos as nossas particularidades, né?
Então vamos imaginar aqui que esse monte de amendoim que está aqui na minha mão, ó, não sei se está dando para você ver, ó. Ó, tá dando para ver? Até caiu um aqui. Aí tem um aqui que é, ó, mais gordinho. Tem esse daqui que é mais magrinho. Tem esse daqui que tá metade, né? Tá meio destruidinho. Tem esse daqui que é só um pedacinho. Nós somos assim. Nós somos indivíduos, com as nossas características, com as nossas diferenças, mas nós somos chamados a ser corpo. E quando nós somos corpo, nós precisamos entender que essas diferenças precisam ser ajustadas pelo Espírito Santo de Deus, né? Precisa deixar que sejamos moldados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós nos tornemos uma o quê? Unidade. Quando a gente se torna uma unidade, aqui ó, eu tenho nas minhas mãos uma paçoca, tá vendo? A paçoquinha. Agora acha eu aqui, ó. Acha eu aqui no corpo de Cristo. Acha? Ó, você não vai encontrar. Por quê? Porque nós estamos envolvidos pelo amor e pela graça do Senhor. Não dá para dividir, não dá para tirar eu daqui mais, ó, porque, ó, estamos totalmente envolvidos, somos uma unidade. O Senhor quer que nós sejamos assim. Porque quando o mundo vê que era assim, como esse amendoinzinho aqui, solto, desgarrado, andando por aí, fazendo o que queria, indo para onde queria, do jeito que queria. Quando o mundo vê que aquele grupo que era assim, cada um agindo pela sua própria cabeça, fazendo o que queria, falando o que queria, do jeito que queria, vê que a igreja do Senhor tá assim, ó. Olha e não vê Lutermar, não vê a Maricota, mas vê o quê? Cristo envolvendo a todos, unindo a todos, trabalhando juntos, com o único propósito de espalhar a santidade bíblica sobre a face da terra, de pregar a palavra de Deus, o Evangelho, o reino do Senhor Jesus Cristo, e entendendo que o meu dom, o meu talento está a serviço do reino de Deus, aí as coisas mudam, né? Aí as coisas mudam. Então é isso que Deus quer fazer. Mas para a gente chegar aqui nesse processo, precisa se permitir ser o quê? Moldado pelo Espírito Santo de Deus. É o meu irmão que vai passar perto de mim, não vai falar comigo, e eu não vou deixar o orgulho, a vaidade, tomar conta no meu coração, a soberba, e dizer assim, eu não preciso dele. Não vou falar com ele, não quero saber dele. Me caluniou, me difamou, também não quero mais saber dele, vou deixar ele para... Não, ele é meu irmão, faz parte do corpo, precisa caminhar comigo. Se o Senhor já me deu mais maturidade, como nós estudamos lá na lição passada, a questão da maturidade, se o Senhor já me deu esse nível de maturidade, eu vou olhar para você e falar assim, olha, eu te amo. Você pode, meu coração pode ouvir tudo isso, que ele continua aberto, porque eu continuo amando você, eu não vou desistir de você, eu quero caminhar com você, eu quero trabalhar com você. A unidade de comunidade cristã possibilita o reconhecimento de que somos cheios do Espírito Santo. Só vamos ser cheios do Espírito Santo quando conseguirmos andar em unidade. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, isso te habilita você a andar em unidade. Porque pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, batizadas pelo Espírito Santo de Deus, portadoras do Espírito Santo de Deus, são pessoas diferentes, que entendem que os seus dons e seus talentos estão o quê? A serviço do reino. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui para dizer que com todos os dons e talentos que Deus me deu, eu sou aquela que estou aqui para servir você em amor ao meu Deus. Então sirvo você, sirvo o próximo, sirvo aquele que Deus colocar no meu caminho. E através dessa unidade é possível sinalizar ao mundo o amor de Jesus Cristo, possibilitando a reconciliação do ser humano com Deus.
Uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes a gente quer trazer o mundo, né, as pessoas que estão lá no mundo para dentro da igreja. Mas dentro da igreja não é um lugar de paz, de unidade, de conciliação, de pessoas que se amam, que se respeitam, que dialogam. Muitas vezes nós queremos trazer o outro. E como é que o outro vai chegar e vai permanecer, vai crer que verdadeiramente Deus está operando ali, se o meu caráter não foi moldado, não foi transformado? Então a gente precisa pensar nisso. A igreja é um sinal da presença do reino de Deus para mostrar ao mundo que em Cristo todas as diferenças humanas são superadas e a diversidade é valorizada e reconhecida como dom de Deus. A igreja aponta para o mundo a possibilidade de reconciliação da família humana. Mesmo nas diferenças, é possível viver a unidade através do amor de Cristo presente em nós. Então, é pedindo ao Senhor. Se precisamos pedir um dom, nos dê o dom de amar, Senhor. Porque somente amando o próximo, como a nós mesmos, é que nós vamos poder caminhar em unidade. Então, reflita sobre tudo isso que nós estudamos aqui nesse tempo e pare e pense e pergunte: o que eu tenho feito ou deixado de fazer que tem contribuído, que tem atrapalhado para que a gente não tenha alcançado ainda a unidade no corpo de Cristo? A começar em mim, a começar em você. Faça esse exame. Peça ao Senhor que nos ajude a sermos uma igreja que caminha em unidade para a glória de Deus. Amém? Paizinho querido, te agradecemos por esse momento e que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Senhor nos mostre, Senhor, de forma clara o que eu tenho feito que tem atrapalhado a tua igreja de alcançar essa unidade, e nos concede a graça de, fortalecidos no teu amor, mudarmos essa história para que o mundo possa crer que o Senhor é o Deus que tem poder para reconciliar todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.